2 para a meditação é: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou então, para se entrar no reino de Deus, é necessário que nós nasçamos da água e do Espírito. Quando a Bíblia fala da água, fala propriamente da palavra. Por isso, a palavra é a base. A palavra é que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que abre o nosso entendimento. Você precisa estar em um lugar onde se tem como base a palavra de Deus. Que o ensinamento não é baseado em filosofia humana, em teologia, em ciência, não. Mas que o ensino é baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando se tem a palavra, a Bíblia, como base, então você nasce da água, né? Nasce da palavra. É a palavra que nos lava, por isso é que é água. Aí diz, nascer da água e nascer do Espírito, né? Então, a água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Então, a pessoa nasce da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Só que tem um porém: para eu nascer, eu tenho que morrer primeiro. Porque se eu não morrer para esse mundo, não morrer para o pecado, para aquilo que é errado, eu não tenho como nascer de novo. Muitos não nascem de novo porque não querem morrer para as coisas do mundo, para aquilo que desagrada a Deus, o pecado, né? Eu não preciso listar aqui aquilo que é errado, porque todo ser humano sabe o que é errado, o que desagrada a Deus. Lembra que tudo que acusa a sua consciência é pecado. Tudo que acusa o seu intelecto, a sua consciência, é porque aquilo não agrada a Deus. Então, para você nascer de novo, você precisa morrer primeiro. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que não presta. Aí você então poderá nascer da água e do Espírito. E uma vez nascendo da água e do Espírito, você poderá entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus com bagagens, com coisas do passado, coisas que você deveria se desfazer e não se desfez. Não pode-se entrar no reino de Deus com a mágoa, com a inveja. Não se pode entrar no reino de Deus com coisas que fazem parte do reino desse mundo. Infelizmente, há pessoas que dizem querer entrar no reino de Deus, mas, na verdade, as suas atitudes, as suas ações demonstram claramente que não há nenhum desejo de entrar no reino de Deus. Querem até os benefícios que o reino de Deus proporciona, né? Mas, de um lado, você quer os benefícios do reino de Deus e, do outro lado, você está preso ao reino desse mundo porque você gosta. Você gosta das coisas que o mundo dá, que o mundo apresenta. Então, não tem como, meu amigo e minha amiga, entrar. E o mais triste nessa história é que se trata de pessoas que até conhecem a palavra, até estão em uma igreja, mas não estão no reino de Deus. Estão na instituição física, na igreja física, mas ainda não entraram na igreja espiritual, que é o reino de Deus. Então, enquanto a pessoa não entrar na igreja espiritual, que é o reino de Deus, independentemente se você esteja na igreja, tenha um cargo, seja pastor, seja obreiro, não importa. A probabilidade de você perder a salvação é muito grande, porque você não está decidida em se entregar. E isso aconteceu também com Nicodemos. Jesus respondeu a Nicodemos porque ele queria saber o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus, né? Os religiosos, geralmente,
eles, no seu, como eu posso dizer, naquela ansiedade, naquele desejo de querer demonstrar conhecimento, querer ter conhecimento, eles debatem a Bíblia, debatem a palavra, fazem estudos. E assim Nicodemos chegou até Jesus. Olha, grande mestre, ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Mas o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Aí, o nosso Senhor Jesus respondeu aqui: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele enfatiza, ele não precisaria repetir essa palavra, na verdade, 2 vezes. Mas ele repete essa palavra 2 vezes para deixar bem claro da importância da pessoa nascer da água e do Espírito, da importância da pessoa ter o Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida. Por isso ele diz na verdade e na verdade. Ou seja, presta muita atenção. Presta atenção e considere que isso que eu estou falando para você, Nicodemos, não é mentira, é verdade. E além de ser verdade, é algo muito sério. Então, sendo sério, aprenda que você precisa nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Porque se eu não nasço da água e do Espírito, o que eu sou? Eu sou carne. Como diz aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, os nascidos da carne são carne apenas, são apenas seres humanos mortais, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Agora, imagina você, meu amigo, minha amiga, quem pode destruir o Espírito? Ninguém. Lembra, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por quê? A igreja do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, composta de pessoas nascidas da água e do Espírito, elas são Espírito. As pessoas desse reino, as pessoas dessa igreja, elas são Espírito. Então, não tem como o inferno prevalecer sobre quem é Espírito. Quem é Espírito vence, como está lá em Apocalipse, aos vencedores, né? Esses vão entrar no reino de Deus. Quem é Espírito vence. Quem é Espírito derruba fortalezas. Então, se você é nascido do Espírito, você é Espírito. Não tem como a carne vencer o Espírito, porque você não toca no Espírito. Você está me vendo, você não está vendo o Espírito. Mas quando eu nasço de Deus, eu me torno Espírito. E o mal, ainda que queira me fazer mal, o mundo em que vivemos, ainda que queiram me fazer mal, não conseguem, porque não tem como tocar no Espírito. Na carne, sim. Na carne, eles tocam e fazem o que querem, mas no Espírito, não. Aí no versículo 8, de Romano 8 também, diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, você vê que as pessoas que são nascidas da carne, elas são carne. Se fosse só isso, estava tudo bem. É que quem é carne não pode agradar a Deus. Esse não poder agradar a Deus é que eles não conseguem. Podem até se esforçar, podem até ter uma boa intenção, mas por serem carne, eles não conseguem agradar a Deus. Não conseguem permanecer na presença de Deus.
Por isso você percebe pessoas que ficam na igreja 1, 2, 3 tempos e chega uma dada altura, elas se afastam da presença de Deus, desanimam, se aborrecem. Quando enfrentam lutas, situações, injustiças, elas desanimam, porque carne é assim, carne desanima, carne cansa. Quando a pessoa é carne, ela não suporta as afrontas, não suporta as provocações, não suporta as lutas que enfrenta. Já quem é espírito é diferente. Quem é espírito até passa por lutas, até geme, mas há uma certeza dentro de si que Deus é com ela. E aquilo que ela está a enfrentar é apenas uma questão de tempo, vai passar e depois vem o refrigério da alma. Deus vem e refrigera a alma desta pessoa. Aí, no versículo 9 de Romanos 8, ainda diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui vem duas coisas extremamente importantes. Aqueles que já não estão na carne. Por que não estão na carne? Porque o Espírito de Deus habita nelas. Só que você tem certeza, a pergunta é, você tem certeza que o Espírito de Deus habita em você? Porque depois vem, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque o problema é que eu posso falar que eu sou batizada com o Espírito Santo, mas lá no fundo eu não tenho certeza. Não há certeza. Você não tem certeza que o Espírito de Deus está em você. Aquilo que o apóstolo Paulo também diz, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Não houve essa testificação, não houve essa confirmação. Então, você carrega dúvidas a respeito da sua filiação espiritual, né? Do seu batismo com o Espírito Santo. Por isso, ele está dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu preciso ter certeza que eu tenho o Espírito de Cristo. Porque se eu tenho o Espírito de Cristo em mim, eu sou dele. Sendo dele, eu sou do reino dele. E se eu sou do reino dele, o reino desse mundo não pode me destruir, não pode me fazer mal, não pode acabar comigo. Então, é necessário que você, amigo, amiga, tenha certeza disso. E essa é a razão porque nós temos convidado as pessoas a buscarem, mas a buscarem a Deus. Principalmente dentro desses 50 dias rumo ao Pentecoste. Se você buscar, se entregar, você sendo cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, tendo a certeza da salvação do reino, a salvação da sua alma, aí sim você faz parte do reino de Deus. Você entendeu, meu amigo? Esse é o Espírito, essa é a fé. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.